Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente é agora na 13ª Alachá do 10º capítulo. A gente falou na Alachá anterior que, embora tenha situações em que é permitido falar Lashon Hara, falou o Hafetz Haim, se a pessoa ele faz parte da história, se a pessoa é aquele que foi prejudicado ou aquele que foi envergonhado e algo do tipo, é melhor evitar falar, porque muitas vezes a pessoa não vai ter a intenção somente de ajudar, de melhorar a situação, mas muitas vezes ele vai sentir um prazer de saber que estão falando mal do outro. Porém, fala o Hafetz Haim, mas espera aí, o que acontece com alguém que foi roubado, alguém que foi assaltado, alguém que foi envergonhado? Ele precisa de ajuda, ele precisa que alguém resolva a situação dele, precisa de alguém que vai até o outro e vai tirar dinheiro dele, ou precisa contar para todo mundo que estão falando dele é verdade. Por exemplo, muitas vezes acontece que alguém começa um boato sobre uma pessoa, começam a falar que alguém fez algo de errado, isso começa a se espalhar, e essa pessoa não fez nada de errado, foi um boato mentiroso que alguém está espalhando dele por aí. Nesses casos, fala o Hafetz Haim, quando a pessoa ele quer se proteger, quando ele quer evitar um prejuízo, ele quer receber o dinheiro de volta que ele perdeu em alguma situação, que alguém roubou dele, que alguém enganou ele, algo do tipo. Ou quando a pessoa quer proteger a própria honra, ele não quer que fiquem falando mal dele quando isso daqui é mentira, quando não é verdade, fala o Hafetz Haim que a pessoa pode fazer isso sem problema nenhum. Se estão falando mal de você, você sabe quem começou esse boato, você sabe quem está espalhando isso, você sabe que é mentira, que não é verdade, não tem problema contar por aí, falar, olha, fulano está falando mal de mim, saiba que não foi assim que aconteceu, não é exatamente desse jeito, e explicar para as pessoas o que realmente aconteceu. A pessoa não precisa sofrer vergonha, não precisa sofrer nenhum tipo de prejuízo para evitar de falar Lashon Hara. Então, se alguém falou mal da pessoa, se alguém está espalhando um boato dele, e o único jeito de parar esse boato é falar, olha, fulano que está contando isso, ele está mentindo, não aconteceu dessa forma, isso realmente não foi assim, não fiz nada de errado, não tem problema. Para proteger a própria honra, para a pessoa não ter que passar por esse sofrimento, essa vergonha, ele tem o direito de falar de que quem está falando mal sobre ele está mentindo, mesmo que isso a priori seria uma Lashon Hara, nesse caso não tem problema. Shavuot Tov, seguindo em frente com o nosso de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no 10º capítulo, Alachá de número 14. Fala pra gente, Hafetz Haim, essa permissão que ele vem falando nesse capítulo, situações onde é permitido falar Lashon Hara, caso a pessoa queira evitar um prejuízo, ela queira ajudar com que outras pessoas não se prejudiquem de alguém não direito, de alguém incorreto. Fala o Hafetz Haim, muitas vezes acontece que às vezes a pessoa acaba achando permissão onde não tem. Porque ele quer tanto falar Lashon Hara, ele quer tanto contar alguma coisa que ele ouviu, alguma coisa desse tipo, que ele acaba achando um jeitinho de fingir para si mesmo, enganar a si mesmo, de que é permitido nessa situação. Por isso, o Hafetz Haim faz questão de repetir quais são as 7 condições, se estendendo um pouquinho mais em cada uma, mas quais são as 7 condições para que seja permitido falar Lashon Hara. Então vamos repeti-las aqui juntamente com o Hafetz Haim, 3 hoje, 4 amanhã. Primeira condição, fala o Hafetz Haim, que você mesmo viu o que aconteceu. Não que você ouviu dizer, não que tem boatos, não que estão falando isso. Você mesmo viu o que aconteceu e tem certeza absoluta do prejuízo que está sendo causado, quem é a pessoa que está causando o prejuízo. Segunda condição, tomar cuidado para que mesmo quando você viu isso e você tem certeza do que está acontecendo, ter certeza que não tem uma outra explicação. Talvez o que aconteceu aqui não é do jeito que você viu, talvez tenha uma segunda explicação, talvez você viu só parte da história, se você entendesse todo o contexto, você perceberia que aqui não tem uma intenção negativa, certo? Isso é o que é chamado Ladun Adam Lekav Zchut, julgar a pessoa positivamente. Antes de ter certeza e decidir que essa pessoa realmente é alguém que prejudica os outros e que faz mal para o outro e pode vir a prejudicar alguém, e por isso é permitido falar dele Lashon Hara, a pessoa tem que ter certeza que realmente essa intenção dele foi proposital e não tem outra explicação, porque se a pessoa começar a falar mal de alguém e isso é uma mentira, essa daqui é uma proibição pior ainda, chamado de Motzi Shem Ra, você está criando um nome negativo para alguém que não merece. Lashon Hara é uma proibição, Motzi Shem Ra, quando você fala mal de alguém que nem merecia ter sido falar mal dele, porque essa não foi a intenção dele, é uma proibição pior. Terceira condição, fala o Hafetz Haim, que a pessoa calcula, analisa, não dá para ter certeza absoluta nessa situação, mas que a pessoa tem quase certeza de que não adianta falar diretamente com essa pessoa. É alguém que não tem com quem conversar, não vai funcionar chegar nele diretamente. Aqui não tem como ter certeza, porque às vezes é uma situação em que você acha que você nem tem onde começar a conversa, mas se a pessoa ele tem quase certeza,
pensando na situação, ele acha que, olha, não tem com quem falar, não tem proximidade dele, ou talvez é uma pessoa que não escuta os outros, então nessa condição, a pessoa tem que saber que não adianta falar diretamente com ele. Antes de sair contando para as outras pessoas o que ele fez, tem que ver se não dá para resolver o problema de maneira interna. Essas são 3 condições, apesar da amanhã a gente traz as outras 4 e segue em frente. Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no capítulo 10, 14ª Alachá. Como vimos ontem, ele está repetindo aqui pra gente quais são as 7 condições para que seja permitido contar Lashon Hara de alguma pessoa, para que fique claro exatamente quais situações isso é permitido. Ontem nós vimos as 3 primeiras condições, hoje mais 4. Quarta condição traz para a gente Hafetz Haim, que a pessoa conte somente a verdade. Ou seja, quando a pessoa vai contar a história, vai contar o que aconteceu, tentando espalhar isso para as pessoas se afastarem dessa pessoa, ou advertirem ele, ou qualquer outra utilidade positiva, que a pessoa conte somente a verdade e não acrescente nenhum fato mentiroso. Ou seja, não pode começar a inventar, a exagerar demais, porque a pessoa pode contar somente o que realmente aconteceu e não mais do que isso. E não só mentiras, também fala pra gente, Hafetz Haim, a pessoa não pode omitir. Às vezes parte da história tem um lado que dá para entender que a pessoa não teve a pior das intenções, talvez ele teve uma segunda intenção, e às vezes para manter essa história de uma forma crítica, as pessoas acabam escondendo certos fatos, omitindo certos pontos da história. Falou Hafetz Haim, isso daqui também não é permitido. Mesmo que esse não seja, que essa segunda intenção não seja motivo para fazer o que a pessoa fez, mas não pode omitir isso, para que quem está ouvindo entenda e reconheça a história inteira sem nenhuma falta. Quinta condição, que é a principal das condições, fala o Hafetz Haim, que a intenção de quem está contando seja com que tenha alguma toeleta, alguma utilidade para melhorar a situação e não só contando para falar mal da pessoa. Sexta condição, que se a pessoa conseguir isso de outra forma, colocando outra pessoa para intervir, ou talvez até contando menos, não precisa contar a história inteira, conta só um fato pequeno, não precisa agora contar todas as vezes que a pessoa fez isso. Se contar que ele fez uma vez ou 2 vezes já vai ser suficiente. Ou seja, se não é necessário contar toda a Lashon Hara para chegar na toelet, para chegar na utilidade, também deve se evitar, deve se diminuir. E sétima condição, fala o Hafetz Haim, que as consequências do que está sendo contado não causem um prejuízo maior do que essa pessoa merece. Então, se a pessoa fez algo errado, mas foi um erro pequeno, ele enganou alguém, ele roubou alguém, bateu em alguém, envergonhou alguma pessoa, mas foi algo pequeno, não foi algo muito, muito grande, e se a pessoa sair contando para todo mundo, ele vai ter um prejuízo enorme, porque a sociedade inteira vai se afastar dessa pessoa, e não é alguém que merece tudo isso, também não se pode contar Lashon Hara. Ou seja, o Lashon Hara só é permitido quando a consequência disso vai ser algo compatível com o erro, compatível com o pecado. Mas se vai sair algo muito pior, a pessoa vai acabar sofrendo muito mais pelo que ele fez, não compatível com o tamanho do erro, também não é permitido.